Gravando. 1, 2, 3. Muito bem. Olá, meu nome é Henrique e eu sou o escritor do blog Cabeças Pensantes. O objetivo deste blog é divulgar as ideias, produtos, serviços, enfim, tudo que tem relação com a sustentabilidade. Porque todo mundo sabe que nos dias de hoje o impacto que o ser humano causa no meio ambiente é muito grande. Mas o foco principal do vídeo de hoje é falar sobre dinheiro. Sim, por que o dinheiro? Porque, como todo mundo sabe, é com o dinheiro que você troca ele por saúde, por educação, por moradia e também por todos aqueles pequenos mimos que todo mundo gosta de se dar de vez em quando, beleza? Então, mas antes de adentrar e se aprofundar no tema dinheiro, é necessário falar de uma coisa que antecede o dinheiro, ou seja, que se chama de trocas. Porque afinal de contas, se por exemplo você acabou de almoçar e está com vontade de comer paçoca, e digamos que uma paçoca custe R$2, então você vai lá, compra, pega a paçoca, dá os R$2 e você fica mais feliz e a pessoa que te vendeu essa paçoca também fica mais feliz por conta do valor que você dá para essa paçoca e por conta do valor que a outra pessoa dá para os seus R$2. Então, isso é uma relação ganha-ganha, que é o objetivo final de todo bom negócio, ok? Bom, tá, o exemplo foi dado, então continuemos na linha de raciocínio sobre as trocas. Por volta do ano 9000 a.C., aproximadamente, é que se tem registros de que aconteceu a Revolução Agrícola, que foi o ponto de maior, como se diz, não sei exatamente como explicar, mas é um ponto de grande mudança, certo? Onde a humanidade daquele momento passou de ser simplesmente nômade e, portanto, basicamente extrativista, ou seja, sociedade onde todo mundo era basicamente caçador, pescador, coletor, consumia todos os recursos que existiam num determinado lugar até a exaustão e quando acabava migravam para outro lugar. Então, o que aconteceu quando teve essa primeira, vamos chamar assim, essa primeira grande mudança, que foi passar do estágio de caçador, pescador, coletor para o estágio de agricultor? Os recursos iniciais foram se multiplicando e com isso a capacidade das pessoas primeiramente saciar uma das necessidades mais básicas de todo e qualquer ser humano, que é comer, se alimentar, porque porque precisa, né? Isso é básico, não precisa muita explicação. E no primeiro momento, à medida que foi plantando, isso foi gerando um volume cada vez maior de recursos. E com o passar do tempo, isso chegou ao ponto de ter excedentes. Então, aquele agricultor pegou esses excedentes e começou a trocar com os seus vizinhos. Porque no primeiro momento a economia era basicamente agrária, então era tudo relativamente mais simples, as necessidades também eram mais simples. E, por exemplo, digamos que você plantasse batatas. Então você tem ali uma grande área onde você cultiva batatas. E o seu vizinho tem maçãs. Mas você já está cansado de preparar batata de todos os tipos e formas imagináveis. Então o que você faz?
Você conversa com o seu vizinho, pega uma parte das suas batatas, troca com as maçãs dele e vocês dois ficam felizes. E claro, não só em relação à comida, mas à medida que a economia foi se desenvolvendo, outras coisas foram surgindo. Eu estou chamando de coisas, mas na verdade são habilidades. Porque as pessoas também não só têm necessidade de comer, mas também têm necessidade de se vestir e de outras coisas mais, que não cabe nesse vídeo, comentar tudo. E com isso, então, essas trocas foram acontecendo ao longo de muitos anos, mas como também isso foi se sofisticando, e por assim dizer, esses sistemas de pagamentos foram mudando, certo? Que no primeiro momento era simplesmente, por exemplo, vou pegar novamente o exemplo das batatas e das maçãs. Então, eu trocava assim, literalmente 1 kg de batata por 1 kg de maçã. Simples assim. Mas isso te limitava um pouco em fazer as trocas. Até que chegou um certo ponto onde foi necessário usar um outro tipo de material para que se pudesse fazer trocas e que fosse uma coisa mais duradoura. Então, com isso, as primeiras... bom, eu tô gravando enquanto eu tô caminhando, então desculpe se tá um pouco difícil de manter o ritmo, certo? Então, vamos lá. Continuando, justamente as primeiras coisas que são mais duradouras, que o pessoal passou a usar para fazer as suas trocas, foram sal e gado. Por isso que você pode ver que existe a palavra salário, porque o salário significa pagamento com sal, e na época do Império Romano isso era feito, porque o sal continua sendo um importante meio que se usa para conservar os alimentos, e naquela época muito mais, porque os métodos de conservação eram... Bom, como naquela época do Império Romano ainda não existia o açúcar, então não existia cristalização. Então era muito importante ter alimentos desidratados e também conservados em sal, para que se pudesse enfrentar eventuais períodos de escassez. E o gado também era importante, porque, entre outras coisas, você pode transportar com mais facilidade, ele se reproduz e ele também serve como força de trabalho para quando é necessário. Isso isso em si falando de boi. Quando se trata de vaca é basicamente para extrair o leite, fazer queijo e tudo mais. E continuando, mais ou menos por volta do ano 300, ou um pouco antes disso, antes de Cristo, já com um certo nível de sofisticação das trocas comerciais, já se viu que o transporte de sal e de gado para se fazer essas trocas, para você ter um meio de referência que seja um valor aceito pelas pessoas, já começou a se mostrar ineficiente. Então, com isso, foi necessário buscar um outro meio. Qual foi? As moedas. Sim, começaram-se a cunhar moedas de metal. Em primeiros momentos, isso foi com formatos mais ou menos variados, ovais, em formato de espada, entre outros, inclusive moedas com furo no meio, porque, entre outras coisas, a moeda com furo no meio permite que você a transporte de maneira mais organizada e fácil, e se for o caso, levar no pescoço simplesmente. Que inclusive eu lembro que meu avô adotivo falava que ele tinha um canudo
onde ele transportava moedas. E justamente moedas com um furo quadrado no meio. Bom, essa parte do formato do furo eu não lembro exatamente, mas eu sei que a moeda era peseta. Então se você quiser pesquisar, fique à vontade. Pode colocar aqui na parte dos comentários, ok? Bom, e continuando. Então começaram a surgir as moedas. Num primeiro momento assim com formatos um pouco mais irregulares, e com o passar do tempo também as moedas então começaram a ter formatos mais regulares, porque o meio de impressão dessas moedas passou a ser passou a ser um pouco mais sofisticado, vamos chamar assim, ok? Então as moedas passaram a ter aquele formato que se conhece hoje, seja redondo, com peso definido, com valor de face definido. Normalmente, por um lado, tem ali escrito o valor de face e no outro alguma identificação da entidade que fabricou essa moeda. Mas também chegou um certo ponto onde a moeda, ou seja, uma moeda metal, passou a ser difícil de transportar por causa do próprio peso. Então com isso se buscou uma alternativa e surgiu o papel moeda, que também é impresso por alguma entidade central que se responsabilizava por isso, e claro, com isso se tornou mais leve, digamos assim, que foi por essa época, isso já pelo século 17, 18, principalmente a época já considerada a primeira revolução industrial no continente europeu, ou seja, lá por 1850. Então começaram a surgir os primeiros protótipos de cheque mesmo, porque como existiam muitos pagamentos em ouro, justamente por causa da característica do ouro, que ele tem ele tem peso definido, ele serve como meio de pagamento, e você pode facilmente trocar o seu ouro por outras coisas que você queira comprar, certo? Então, não só ouro, mas também a prata e o cobre também foram bastante usados na parte da cunha, ou seja, impressão de moeda física. Mas voltando ao negócio dos cheques, então esse foi o primeiro, justamente aquilo escrito pague-se ao portador deste a quantia de X gramas de ouro. Então com isso surgiram os primeiros cheques, e o papel moeda também surgiu com uma finalidade semelhante, até porque como no primeiro momento existia um lastro em ouro, então aquele papel moeda se considerava que tinha mais valor, ok? Então, por enquanto é isso, meus amigos. Eu vou deixar mais para uma outra parte. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, deixem ali o seu joinha, compartilhem nas suas redes sociais, comentem. Se você não é inscrito ainda, então se inscreve ali no botãozinho vermelho, clica ali no sininho cinza para ativar as notificações. E por último, mas não menos importante, eu lancei um e-book chamado Guia de Economia Caseira, cheio de dicas para você economizar energia, água e gás. Então, estou vendendo pelo preço promocional de R$20, e quem puder comprar estará ajudando a patrocinar o canal. Então, deixa seu e-mail ali nos comentários, eu envio uma cópia via e-mail. E por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.